Para algumas pessoas é um pesadelo sem fim. De alguma forma é mesmo, mas eu fico especialmente triste porque tem muita gente que de alguma forma direta ou indiretamente está tirando a própria vida, por medo de morrer. Eu sei que dentre os nossos ouvintes aqui, pelo feedback que a gente tem infinitos posicionamentos em relação à pandemia. E tem que ser assim mesmo. Tem gente que se preocupa muito, quase desesperadamente. Poucos, tá? Aqui entre os ouvintes são muito poucos, eu acho que 1 ou 2. Tem gente que se preocupa, como no meu caso, que eu tenho um contato diário com um pai idoso, por exemplo, mas definitivamente não vivo, vamos dizer assim, numa posição de pânico. Tem gente que já deu uma desencanada e eu queria estar por aí, nesse pé também. Ainda mais acompanhando os números de São Paulo, que estão realmente super baixinhos. Tem gente que não neurotizou nunca, e o que eu acho muito bom. E tem gente que nem acreditou ou não acredita em absolutamente nada do que está acontecendo. Opiniões são opiniões, posições são posições, e a gente tem o hábito aqui de respeitar todas. Cada um sabe onde o calo aperta. A gente está nessa lenga-lenga há quase 2 anos, com governos dizendo cada hora uma coisa, isso é inegável, né? A irresponsabilidade gigantesca dos gestores dessa pandemia não tem limites. Já falaram que era 15 dias fechado, depois já eram alguns meses, e no caso brasileiro, de fato, em outubro do ano passado, até parecia que a gente estava na porta de sair, de repente tudo voltou para trás, até temos o maior pico que a gente teve na pandemia, que foi em maio. Foi o período em que, do nada, se começou a falar em variantes, né? Variantes, como se fosse uma coisa do outro mundo. Governos como o do Reino Unido sambaram em cima dessas variantes, tá? A cada nova variante, mais uma extensão de lockdown por lá. Era África do Sul, que não deu em nada, depois era variante tal, e os caras foram empurrando para frente. Aí disseram que era para vacinados, que para os vacinados a vida voltaria ao normal. E depois, aos poucos, foram fechando tudo de novo lá nos Estados Unidos, né? Falaram, pode tirar máscara. Não, agora não pode, bota a máscara de volta. Depois a vacinação obrigatória, né? Coisa que toda a administração Biden democrata jurava de pé junto que não iria acontecer. Tem várias entrevistas, o pessoal fala, imagina, gente, vacinação obrigatória é um absurdo. E aí os caras brigando por isso. Em meados desse ano começaram a falar em passaporte sanitário, ou seja, controle do indivíduo, né, com relação ao seu deslocamento e com relação ao seu histórico médico. Um absurdo gigantesco. E aí a preparação, por consequência, de uma nova sociedade de classe. Dória e o Biden juraram de pé junto que as vacinas acabariam com as mortes. Falaram literalmente sim. Depois voltaram atrás. Sim, nunca pedi desculpa. Nunca falei errado, tá, gente? Não, nunca voltaram atrás para pedir desculpa. Depois diziam que não seria necessário doses adicionais. Aí a Janssen seria a dose única. Depois, boosters, que não é nada mais, nada menos do que uma terceira dose. Uma maneira de dizer terceira dose sem dizer terceira dose, porque assim não precisa dizer que é a quarta. Cada afirmação cai com o passar dos meses, não anos, às vezes até semanas muda tudo. E nós olhando aqui com cara de bobo isso tudo acontecendo, né? Não, dá para dizer que é cara de bobo sim, porque por mais que a gente perceba todo esse movimento, não muda nada. Não adianta, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? E é isso aí. A Europa está cada vez mais nas ruas, faz semanas que eles estão brigando na Itália, muito forte na França, na Grécia, Áustria, tudo quanto é lugar contra o passaporte sanitário. E absolutamente nada mudou. A Austrália tem presenciado manifestações gigantes, nada mudou. Então não adianta esse ou aquele dizer, mas não é a Austrália, é Vitória, ou sei lá, a região lá do norte, onde tem aqueles centros de detenção, né? Mas não sei aonde, acabou, não é a Austrália toda. Não, isso é a mesma coisa que falar que não é os Estados Unidos que estão com problema porque a Flórida está liberada. Quando se cita a Austrália, é porque está lá na Austrália. O golpe vem, então, gente, de todos os lugares, mundo afora. Governos federais, estaduais, municipais, é isso que importa. Não é porque os Floridians estão de boa graças ao governador DeSantis que eles não se preocupam com o país como um todo, né? Até porque um estado ou município não vive independente das decisões de outros estados e de países próximos, né? Vice-versa. Eu queria passar aqui pelo menos então
2 pontos com vocês no episódio de hoje e tentar ajudar a dar um norte para todo mundo. O fechamento europeu e a tal da variante Omicron, ok? Vamos em frente, daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Corona, a quantas andamos? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 99. Nós vamos voltar a um assunto que a gente não pode deixar para trás, que é o tal do vírus. Como sempre, agora a gente tá no YouTube, né? Então vai ter que ter mais cuidado quando a gente fala um pouco sobre o assunto, coisa que a gente, quando estava só com podcast em áudio, não precisava se preocupar muito não. Mas faz parte do jogo, fazer o quê? Antes de começar, como de costume, vão dar uma jabazada, tá? Mas ao contrário aí do padrão de reforçar a necessidade de contar para os amigos, etc e tal, nós vamos mais uma vez dar uma reforçada na solicitação que vocês façam reviews sobre o podcast, que isso ajuda muita gente, tá? Achou um lugar lá onde dá pra falar que o seu Saindo da Bolha, aliás, que eu Saindo da Bolha é super legal, bacana, vai lá, deixa um recadinho, bota 5 estrelinhas, por favor. E avisar também que agora a gente tá com um Pix, né? Tem um Pix na capa dos episódios aí, quem puder contribuir, a R$1, R$2, R$5, R$10, R$0, tudo tá valendo, tá bom? Qualquer coisa que pinga sempre ajuda. Bom, de resto que a gente pede para entrar no site e clicar lá no botão follow this podcast, né? O site www.saindabolha.com.br. Seguir a gente lá no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Ou também para seguir, óbvio, nosso canal no YouTube. Ir lá, dar o like, clicar no sininho, aquela coisa lá da toda. Muito bem, o que mais? A gente pede também para fazer o Boca a Boca Sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. E também pede para vocês fazer um share do episódio e tal nas redes sociais, contar para seus amigos aí, que via rede social, que vocês estão acompanhando o podcast. Finalmente, deixar aí para vocês nosso endereço do Telegram, tá bom? Vamos lá, bit.ly/Telegram e bolha, bit.ly/Telegram e bolha. É isso aí, jabazinho até que foi rápido, né? É isso aí, então, vida que segue. O sinal amarelo que veio da Áustria. Em um determinado ponto, alguma coisa aconteceu na Austrália, tá? Esse capítulo fala de Áustria, mas nós vamos começar pela Austrália. O governo australiano e as províncias, de maneira geral, sempre estiveram, vamos dizer assim, orgulhosos dos seus resultados. Os números de Covid do país eram baixos e mesmo o processo de vacinação por lá começou bem tarde, tá? Muita gente via isso como modelo. Olha aí, país tudo fechado, não entra, não sai ninguém. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra, né? Pois é, não ia durar, né? A gente sabe muito bem que isso não ia durar. Era a crônica da morte anunciada. Isso é um vírus, né? Isso é um vírus, não é um imigrante, e é um vírus agora universal. E mais cedo ou mais tarde eles teriam que se abrir, né? Ou antes mesmo, para uma fresta, o vírus ia entrar, como entrou. Fala-se muito dos australianos que estavam presos fora do país, na Índia, por exemplo, e na Índia, na época, estava bombando o começo da Delta, né? E eles estavam apavorados com esse monte de australiano lá na Índia, querendo voltar. Só para situar vocês num tempo, enquanto nós tínhamos o nosso super pico aqui de casos no Brasil, que foi, na verdade, um longo platô, praticamente de março a junho, com uma média de 50, 60 mil casos por dia, os indianos nessa época chegaram a 390 mil casos num único só dia, tá? Num único só dia ficou ótimo. Só que enquanto nós aqui tínhamos o nosso pico de mortes no 12 por milhão, a Índia não chegava a 4, porque eles têm um caminhão de gente morando lá, né? E isso acendeu um monte de luz vermelha na Austrália e a política deixou de se acreditar no 0 casos, que eles juravam que eles iam conseguir isso, para um certo salve-se quem puder, especialmente na província de Vitória. Nós estamos falando aí de lockdown super restritivos, nós estamos falando de centro de detenção de contaminado e outros, né? Porque a gente viu casos aí de gente que nem estava contaminado e ficou presa lá dentro. E sim, a essa altura, fora Vitória, a coisa já estava bem mais tranquila, tá? Mas a mudança da água para o vinho por lá foi realmente assustadora e foi muito rápido.
O mesmo vem acontecendo com a Europa, e aí sim, que vinha se abrindo com força, o pessoal estava tudo super confiante, ao mesmo tempo que começava a sinalizar com o tal do passaporte sanitário. Engraçado, né? As coisas estavam bem, todos os estados estavam se abrindo, e os caras forçando a mão em cima de passaporte sanitário. Hoje, grande parte dos países europeus já exige algum tipo de aspas, passaporte, para os cidadãos poderem de alguma maneira ou outra frequentar lugares públicos. Só para mencionar alguns desses países, quer ver? Vou pegar a listinha aqui. Ó, Áustria, Bélgica, Chipre, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Eslovênia, Espanha, Irlanda. Então, pois é, um monte deles. E não se iludam, isso é uma construção de um padrão europeu, tá? Isso aí tudo vai ser colocado dentro de uma caixinha só, de restrições, de passaporte, dentro do modelo clássico aí da União Europeia. Aguarde, vai ser bem rápido. Pode acompanhar também pelo Twitter, inclusive o nosso, tem muito protesto rolando por lá, né? De cabeça, eu me lembro que a gente já postou vídeos de quebra-pau na Itália, na Grécia, Croácia, França, Bélgica, na própria Áustria, mas é o mesmo questionamento que a gente fez no começo do episódio. Esses protestos agora geraram resultado, mesmo tendo sido gigantescos em alguns países? Não, nenhum. Os governos, a sensação que a gente tem, a certeza que a gente tem que os governos não estão nem aí, até porque tem a valiosa cobertura no sentido de acobertar, né, da imprensa. A ideia de passaporte por si só é classista, é divisionista, evidentemente, e muitos consideram uma pergunta bastante razoável, que é a seguinte: se uma pessoa vacinada ou não transmite a doença, por que quer então separar uns dos outros, né? De fato, sobre essa perspectiva está muito complicado justificar isso tudo. Mas eis que um país dá um passo além nas semanas anteriores aí agora ao nosso episódio, coisa de 30 dias atrás. A Áustria, tá? Que tem hoje um governo onde existe uma coalizão entre um pseudo-partido de centro-direita, já foi um tempo, o OVP, e os Verdes. O governo inicialmente propôs um lockdown parcial, apenas para as pessoas sem vacina, que seriam obrigadas a se trancafiar em casa, o que gerou um horror dos próprios habitantes e finalmente mudou os planos e colocou todo o país novamente em lockdown. Mas, exatamente agora, quando a gente está gravando praticamente esse episódio, o governo avisa o seguinte: na verdade, eles fizeram aí uma pegadinha, botaram todo mundo em lockdown por alguns dias e agora só vai sair do lockdown quem tiver vacinado. Ou seja, o horror que foi gerado, a reação do tipo, não, todo mundo volta para lockdown, era só uma forma de você desviar a atenção durante um tempo e agora quando voltar a turma, vai voltar só os vacinados, tá? Conseguiram separar direitinho lá por classe. Por mais que os governos centrais insistam, pessoas vacinadas têm total possibilidade não só de transmitir a doença, como de acabarem sendo internadas ou mesmo indo a óbito, né? Portanto, forçar a mão sobre a população não vacinada soou e continua soando mais como um golpe político do que uma medida sanitária. Mas notem, ainda que a Áustria tenha tido realmente um pico de óbitos por essas semanas, passando aí de uma média de 1,5 por milhão no início de outubro para 6,5 ontem, dia 6 de dezembro, né? A população não gostou e continua não gostando. Assim como outros países do mundo afora, a economia austríaca foi abaladíssima aí pelos lockdowns anteriores e um novo período de fechamento, obviamente, vai ser ainda mais destrutivo para os pequenos empresários que agora estavam começando a respirar. A Alemanha seguiu na sequência com lockdown e aí no mesmo caminho deve chegar mais para frente Bélgica e Holanda, talvez em breve. Deixando aí então uma boa parte dessa população centro-europeia, vamos chamar assim, com um certo gosto amargo na boca, né? Pô, gente, a gente foi super civilizado, mantivemos as coisas de acordo com o que o governo pediu e não funcionou. E agora? Qual que é o próximo passo? Então as ruas vão mostrando que a população quer mais explicações, mas aparentemente os governos nacionais não estão a fim de dar explicação nenhuma e sim dar ordem. E esse tipo de coisa, gente, honestamente, começa assim, mas nunca acaba bem. A variante Ômicron.
Pois é, gente, mais essa, né? Antes de entrar no embalo das más notícias, vamos deixar claro uma coisa. Se por um lado existem algumas coisas certas sobre esse tema, muita coisa ainda não está resolvida. O que é certo é que é uma variante realmente diferente. Tem muito mais alterações estruturais lá no bichinho do que as demais, o que, como princípio, poderia ser considerado complicante, tá? Mas, assim, nunca se sabe literalmente. Eles estão passando por uma situação agora no Japão onde eles têm uma variante que é autodestrutiva. Na hora que ela se replica, ela perde a capacidade de infectar a pessoa. Então, se vocês olharem hoje lá, procure lá no Our World in Data, naquele outro, esqueci o nome que a gente usa também, o Worldometer, Worldometer, os dados do Japão, os caras simplesmente zeraram tudo. Zerou por quê? Porque o vírus, quando se replica, ele simplesmente se desfaz, ele se destrambelha inteiro. Deve ser porque é produção chinesa, né? Não está funcionando muito bem. Mas, enfim, o que é realmente certo é que é uma variante bem mais diferente das anteriores. Mas a única forma da gente ficar sabendo o que ela vai representar no futuro, apesar de existirem perspectivas bastante positivas, é com ela se espalhando. Infelizmente, não tem jeito. Essas coisas você vai conseguir só dados quando você tiver volume, tá? Não tem outro jeito. É sempre um problema encontrar onde uma variante começa. Mas tudo indica que essa aí começou, como já se falou por aí, em Botsuana. O pessoal bate o martelo que começou lá, mas eu digo que é sempre complicado ter tanta certeza assim, ainda mais se falando de Botsuana, né? Vai saber os seus países vizinhos, regiões próximas onde tem circulação de pessoas, se é realmente lá. Mas Botsuana é um pseudo-país fronteiriço da África do Sul, e por isso o pessoal ainda fala muitas vezes que essa nova variante Omicron que é da África do Sul não é. Na verdade, ela foi descoberta na África do Sul, porque pelo menos na África do Sul tem algum tipo de estrutura, e lá que foi detectada. Mas tem uns pontos meio estranhos no caminho e na cronologia das coisas, tá? Não precisa nem botar o chapéu de alumínio aqui, não. O primeiro teste com detecção foi feito no dia 9 de novembro, tá? Guarde isso, 9 de novembro. E a sugestão, o que se imagina inicialmente, ao que parece, é que o vírus aconteceu do desenvolvimento a partir de uma pessoa não vacinada e HIV positiva, o que não é incomum em Botsuana, onde 25% da população entre 15 e 50 anos tem o vírus e muito pouco tratamento, tá? O pessoal não tem acesso a tratamento por lá e também porque tem um problema de cultura lá que eles não aceitam. Essa pessoa, então, esse talvez paciente zero, seria uma pessoa imunodeprimida, teria combatido o vírus, portanto ela sobreviveu a essa crise de Covid e o sistema imunológico dela mais fraco teria gerado a possibilidade de uma mutação do vírus. Essa é provavelmente a história do começo. Até aqui, ok. De Botsuana, o vírus foi para a vizinha África do Sul, onde aí em menos de 2 semanas, vamos chamar assim, ele derrotou a variante Delta, tá? Que era prevalente lá na África do Sul, assim como ela é prevalente hoje praticamente em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então ela entrou já arrasando, acabando com a Delta. Ela era muito mais rápida. E deixa eu dar uma volta aqui. Lembra o pessoal dando chilique aqui no Brasil? Ai meu Deus, a Delta está chegando, ferrou tudo. Pois é, muita gente, inclusive nós aqui no Saindo da Bolha, ao contrário, estava torcendo para a Delta ser prevalente aqui no Brasil, porque ela era e é muito menos letal que a nossa variante original brasileira, a nossa gama aqui, tá? A nossa foi jogo duro. Eu imputo aos resultados, infelizmente, que teve muita morte no Brasil por causa da nossa variante, muito mais que qualquer outra coisa. E já se sabia há muito tempo, por estudos, que a Delta era menos perigosa. Mesmo assim, bastante pânico, né? Vamos jogar bastante pânico nessa história. E a gente não viu também ninguém comemorando a entrada da Delta, que seria uma forma de cair os óbitos no Brasil, como de fato caíram, né? Claro que não, o pessoal só comemora a notícia ruim em sangue. Bom, Omicron, ela é muito contagiosa? Sim, tudo indica que sim. A África do Sul vinha com aproximadamente 250 a 300 casos por dia até o dia 18, 250 a 300, guarda isso. No dia 25, uma semana depois, pulou para 1.000, tá? E depois, agora mais 2 semanas, está passando de 10.000. Então, sim, ela é bastante contagiosa. Mas ela é mais letal? Não dá para bater martelo ainda, tá? Para afirmar com muita certeza.
está meio em cima, o período aí entre os primeiros contágios e o momento atual, mas não estamos tão longe, quer dizer, perdão, não estamos tão perto assim para não ter algumas dicas bem legais, tá? Até agora, por exemplo, não teve nenhum sinal de mudança no número de óbitos na África do Sul, que tem, por sinal, continua caindo por lá. Então, idealmente, uns 10 dias entre contágio e você começar a olhar hospitalização, essa coisa, esse período já meio que passou, tá? E a se confirmar a tendência, a Omicron não vai ser mais letal que a Delta, não. Aliás, ela vai ser menos letal que a Delta. E, portanto, muito, muito menos letal que a nossa variante Gama, tá? E a continuar assim, com esse crescimento rápido e com uma letalidade muito, mas realmente muito mais baixa, inclusive que da Delta, não morreu ninguém até agora, tá? Até o dia que a gente gravou aqui, não tinha nenhum óbito de Ômicron até hoje, significaria basicamente que esse vírus se espalharia e a pandemia deixaria de ser uma pandemia, vamos chamar assim, e o Covid passaria a ser uma doença endêmica com pico de inverno, tal, tudo igualzinho, como se fosse uma gripe, tá? Mas o que tem de estranho nessa cronologia que eu falei lá para trás, vamos lá. Bom, tem o primeiro caso, então, de uma pessoa identificada com vírus na Bélgica. Vamos ver. Ela foi detectada no dia 22 com os primeiros sintomas. Lembra que eu falei lá? Começou, foi achado dia 9 na África do Sul, 22 foi encontrado na Bélgica uma pessoa com sintoma. Essa pessoa, ela tinha passado pelo Cairo, voando lá de baixo, passou então no Egito, tá? E em seguida ela passou na Turquia. Então no Egito ela estava no dia 11, então tá complicado já, porque se o primeiro caso foi identificado 9, 11 e ela passou no Egito, significa que já tinha mais gente por aí com a Omicron. Para ela ter pegado no Cairo, que é longe da África do Sul, e ficar doente só no dia 22, teria que ter um período de incubação de 11 dias, que é meio fora de padrão, tá? Pode ser, por causa de variante nova, mas é improvável. Mas isso quer dizer que ela pode também já ter pegado na Turquia ou que ela pegou na própria Bélgica. Ou seja, quando está se falando em primeiros casos de Bélgica, como se fosse uma origem africana, pode ser que ela já estivesse rodando na Bélgica há algum tempo. Isso significaria então que essa variante já estava circulando pela Europa faz um tempinho e que os primeiros bloqueios internacionais de voo que vieram da África do Sul tal, já estavam atrasadíssimos, tal, e a coisa já estava por lá fazia algum tempo. O que, convenhamos, é imensamente provável. Tem uma cientista sul-africana, inclusive, que acha que esses grandes picos que estão acontecendo, que estavam começando a acontecer na Alemanha, etc. e tal, talvez já fosse, inclusive, casos da Omicron que não estavam sendo analisados, estavam sendo vistos apenas como variantes que estavam correndo na época da Delta. Ou seja, é um troço rápido mesmo, tá? Ela contagia muito rápido. Então esqueça, porque já espalhou geral, já está na Europa, já está nos Estados Unidos, já está no Brasil, o que, em princípio, não parece todo mal não, tá? Muito pelo contrário. Então, qual a perspectiva? Eu diria que mais uns 10 dias só de lambuja a gente vai saber, mas tomando cuidado com a imprensa, o que ela vai informar, tá? Veja, é natural que se houver, e parece que vai haver, um aumento de óbitos na África do Sul, tá? É muito provável. Por quê? Mas não quer dizer que ela é mais letal, significa isso que a gente pede para ficar atento. Primeiro vamos ficar falando de caso, como que é sempre o que é maior, a imprensa gosta de noticiar, né? Mas caso, em princípio, principalmente se for pouco letal, não significa nada, ainda mais, além de tudo, em função da variante, com essa coisa nova rodando por aí, vamos chamar assim, os países vão testar mais as pessoas. E isso também aumenta o número de casos. Tá? Cada vez que um país entra em uma urgência aí, que o pessoal começa a ver que a coisa está ficando pesada, eles começam a testar mais, o número de casos sobe. Então, casos por si só não representam lá muita coisa. Tá? Então, o que deve acontecer na África do Sul, por exemplo, é que se estão explodindo os casos, vão falar, nossa, quantos casos, mas tem um problema aqui, tendo mais casos, a tendência é que você tenha mais pessoas hospitalizadas e assim por diante, tá? Vai ter mais óbito lá na ponta, mas não por causa da letalidade, tá? Esse mesmo discurso, essa questão também de aumentar, etc e tal, também foi usado em alguns países no começo da Delta, tá? Depois ficou claro que a Delta quando ela passou a ser a variante predominante no mundo, foi ótimo, inclusive para o Brasil, tá? Vários países aí tiveram uma queda de óbito muito grande quando entrou a Delta. Outro ponto, aspas, bacana, que dá muita expectativa positiva é o seguinte:
Mesmo para quem fica doente a ponto de ir para o hospital com a Omicron, o que proporcionalmente já é menos que a Delta, até ontem, digamos, a estadia em internação lá na África do Sul não chegava a 3 dias. É muito, muito menos que antes, tá? Muito menos que as variantes anteriores. E também tem outra questão. Além do cara ficar internado, ele não precisa, na maior parte das vezes, sequer usar máscara para oxigênio ou aquele cateterzinho, tá? A pessoa consegue ficar internada para tratamento sem oxigênio extra, que é muito legal. Mas, claro, o pânico que a imprensa sempre tenta vender vai ter aproveitando... vai ter que ser, vamos dizer assim, aproveitado, né, de alguma forma para mostrar algum tipo de show de horror, e aí entram as caronas dos governos. Por exemplo, o Boris Johnson hoje mesmo, ontem, né, já mandou, não, foi na semana passada, desculpa, mandou voltar as coisas para trás, né, ainda que seu atual ministro da saúde lá tivesse afirmado que isso não ia acontecer. Não, gente, tá tudo certo, resolvido. Não, voltaram as máscaras, volta o fechamento seletivo, políticos, digamos assim, atualmente não têm nenhuma obrigação de cumprir palavra, né? E, obviamente, como sempre, não estão cumprindo. Em Nova York também, por exemplo, o prefeito socialista lá, o Bill de Blasio, vai obrigar todos os estabelecimentos comerciais, empresas, ou seja, obrigar a vacinação. Ou seja, para você ter um emprego em Nova York, em breve, você vai ter que estar vacinado, senão você vai ficar desempregado, tá? E como cereja do bolo, vacinação obrigatória para crianças a partir de 5 anos, tá? Esse é o nosso prefeito de Nova York. Nunca a sociedade dita democrática foi tão desprezada pelos seus governos, tá? Zero interesse na população. Os caras não têm menor medo, não tem mais medo de serem eliminados, como é que eu posso dizer, eleitoralmente. Antigamente tinha, né? E isso acontece basicamente porque a grande maior parte do estabelecimento político são os mesmos nomes em partidos diferentes ou as mesmas ideias vindo de lugares diferentes. É tudo igual. E, portanto, a sociedade não está mais representada. Por isso que o pessoal nem liga para a sua opinião. Como é que se sai dessa? Não sei. O que eu sei é que a gente vai acompanhar um pouco mais essa Omicron, tá? E avisar vocês dos avanços descobertos e ver o que vão continuar inventando por aí. A gente já sabe muito bem que a maior parte do que está sendo feito não é para o nosso bem, para a nossa saúde. É tudo sobre controle. Mas tá acabando, gente. Daqui a pouco voltam a bater aí em cima da crise climática, tá? Quando ficar meio chato, não tiver mais assunto de coronavírus, vão voltar para a crise climática e depois, mesmo com esse enorme vexame que foi a COP26, vão arranjar aí algum personagem novo para dar susto na gente, tá? Bom, é isso. A gente agradece a presença de todo mundo, faz o nosso jabacito expressíssimo aqui, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, dá um share no episódio nas redes sociais, fazer o boca a boca sarado dizendo que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesto politicamente correto, e finalmente pedindo aqui para vocês, além de acompanhar a gente lá no YouTube, anotar o nosso canal do Telegram. Pega aí, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Um grande abraço para todo mundo, bom restinho de semana para todos. Restinho não, restão, né? Estão no começo ainda da semana. Muita força, muita paz. Fiquem todos, por favor, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.